Salve, salve nação rubro-negra. Estamos aqui para apresentar a vocês, levar até vocês a coletiva do diretor de futebol, o novo diretor de futebol, Sérgio Papelinho, e vocês vão ver e ouvir o que ele vai falar sobre o time do Vitória, o que trouxe ele até aqui em aceitar o pedido do Vitória para ele ser diretor de futebol. E ele fala de contrastão, fala de Marinho. Então, para vocês, segue o vídeo. Pessoal, esse é o diretor que me surpreendeu muito, pois ele tem esse contrato do Vitória. Ele tem muita experiência, principalmente nos times do Nordeste e Norte do país. Ele fez o Fortaleza crescer, entendeu? E com a saída dele no Fortaleza, Fábio Mota fez o convite para ele vir ser diretor de futebol do Vitória. Nesse vídeo ele vai falar de base, ele vai falar de várias coisas que está no contido ao Vitória, ok? E aí vamos começa essa coletiva que todo mundo está esperando. Som, um, dois. Alô? Beleza? Papelinho tá ligado. Teste aí, papai. Veja aí. Não, agora desligou. Tá funcionando. Alô? Alô? Não. Opa. Testando. Não. Mas vamos começar o campeonato estadual já com a equipe mesclada, né? Para você ter a oportunidade de observando, porque eu sou da época que a base do Vitória era a melhor do Nordeste, revelou grandes jogadores, era exemplo para todos os clubes do Nordeste e até do Brasil, a base que o Vitória fazia aqui, entendeu? Então, esse início do campeonato é uma oportunidade de você ver alguns talentos que tem aí na base e aproveitar os que têm a oportunidade de seguir o Campeonato Brasileiro, entendeu? Mas a nossa meta não deixa de ser campeão estadual, de brigar para ser campeão da Copa do Nordeste mais uma vez e fazer uma grande temporada
na Série A do Brasileiro, entendeu? Eu, assim, eu sou muito abençoado na minha vida como profissional. Conquistei alguns títulos, né? Só estadual nós ganhamos 13 campeonatos. Onde eu passei, graças a Deus, nós conseguimos ganhar algum título. E aqui no Vitória não é diferente, não. Eu penso em coisas grandes para o Vitória, como assim como o Vitória é um clube grande, mas tem um orçamento limitado, não que a gente não possa sair rasgando como eu vejo alguns clubes do futebol brasileiro começam a gastar mais do que arrecada, daqui a pouco estão pedindo esmola, entendeu? Então, nós temos que ter muita responsabilidade, montar uma equipe forte. A nossa meta é trazer jogadores que realmente estejam comprometidos com o clube, queiram crescer com o Vitória. Aproveita a estadia aqui com o Vitória para elencar suas carreiras. Então, nossa meta é trazer jogadores que realmente têm esse compromisso. E jogador para vir para cá tem que pensar grande, pensar em ganhar. Eu tinha um treinador que ele dizia que jogador que não tiver essa mentalidade com ele não vai jogar. Tem que estar pensando sempre nas competições, pensando em ganhar, né? Quando você tem um clube desse porte, como o Vitória é, então você tem que pensar em conquistas. E assim como a carreira de qualquer profissional que trabalha no futebol, não existe o que você conquistou, não. Existe o que você vai conquistar no momento e no espaço de curto tempo, entendeu? Futebol não tem gratidão por ninguém, não. Futebol é só o momento, então você tem que sempre estar conquistando, sempre estar ganhando, para aumentar a estrutura do clube, para aumentar o currículo no cenário do futebol nacional, entendeu? Então, eu vim aqui pensando em conquistar grandes coisas aqui no Vitória. Papelinho, boa tarde. Costa Filho do Globo Esporte, seja bem-vindo ao Vitória. Meu primeiro questionamento é sobre longevidade. Você chegou ao Vitória com um contrato de 1 ano, mas sobre toda essa história de longevidade no Fortaleza. Você já falou que está alojado aqui no Vitória. Então eu quero saber se já encontrou terra fértil por aqui para fincar raízes na Toca do Leão. E como é que você enxerga? O Vitória vem aí de 6 diretores de futebol na gestão Fábio Mota, você é o 7º diretor de futebol que chega por aqui. Se você tem esse pensamento de fincar raízes aqui na Toca do Leão. Mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, prazer falar com você. Tem um contrato de 1 ano, mas tem assim uma obrigação de renovação caso o Vitória Desculpa aí, permaneça pessoal. na Série A Um o ano que vem, gripezinho aqui, entendeu? viu? Então eu não estou vindo a passeio, quero ficar e fazer história aqui, como a gente fez no Fortaleza, como fez no Clube do Remo. Então, apesar de passagem no Remo foi mais rápida, né? Mas foi a segunda passagem que eu tive lá. E no Fortaleza foi a minha vida toda, né? Eu cheguei lá agora na última passagem em 2017, na Série C, 8 anos sem conquistar a Série C. Praticamente era só eu e o presidente Marcelo Paes, na época, que era diretor de futebol. E a gente alavancou essa série de conquistas no Fortaleza, que nos cento e poucos anos que o Fortaleza tem, acho que 107 anos, foi a melhor fase do Fortaleza, foram esses últimos anos que nós tivemos lá. Fortaleza conseguiu subir para a Série B naquele ano, logo depois ganhou o Campeonato Brasileiro da série B, chegamos na Série A, e em 2023 eu recebi esse convite para sair para o Clube do Remo, né? Um presidente amigo meu ganhou a eleição lá e me convidou. E assim a vida nossa é movida a desafios, né? Apesar de já ter uma idade, mas a gente sempre gosta de desafios, né? E o Remo também estava na Série C, sofrendo muito. E nós fomos abençoados. No primeiro ano nós conseguimos subir para a Série B, né? E o projeto lá era chegar na Série A e deixamos as coisas caminhando bem lá. Foi grandes amizades lá em Belém. E graças a Deus o Remo subiu também. Vai ser inclusive o nosso primeiro adversário no Campeonato Brasileiro. Mas agora é focar aqui e pensar em passar uma boa temporada aqui e conseguir grandes coisas aqui com o Vitória da Bahia. Papelinho, seja bem-vindo ao Vitória. Gostaria de saber de você com relação ao que você já analisou dos atletas que já acertaram no rubro-negro, que já estão aqui, inclusive. E como é que estão os processos também em andamento para novos reforços, né? Porque o Vitória já tinha um planejamento feito desde novembro, você já chegou anteontem. Queria entender como é que está funcionando aí a chegada do Papelinho com relação aos reforços.
Olha, a gente tem trabalhado, né? O presidente já tinha me passado algumas carências que nós precisamos. Conversei muito com o Jair, com o Manequinha, que é um cara sensacional que está aqui. E a gente tem trocado ideias e conversado com algumas opções que nós precisamos. Temos essa carência aqui. O mercado é muito inflacionado, mas a gente está buscando algumas peças aí que aproveitar alguns clubes também que estão querendo, no momento, se livrar de jogadores. Então a gente está buscando algumas peças que vamos trazer bons jogadores, se Deus quiser. Dentro das condições que o Vitória pode também arcar, né? Eu não posso chegar aqui prometendo trazer jogador de R$ 1 milhão por mês, que eu estaria sendo irresponsável com vocês e com a torcida e com a diretoria do clube, entendeu? Então, a gente, dentro do conhecimento nosso, das amizades, eu sempre primei muito por ter um bom relacionamento com todos os clubes que são adversários, né? Então, tem muita amizade e aproveitar dessa amizade para conseguir algumas coisas boas por Vitória, se Deus quiser. Aqui, Papelini. Boa tarde, seja bem-vindo. Já te acompanhava lá em Fortaleza, então já vou utilizar uma apropriada. Seja bem-vindo, viu, minha joia? Ô, amigo, obrigado. Bom, o Vitória tem um projeto esse ano diferente dos anos anteriores. A gente sabe que o Vitória errou muito, mas esse ano fez um projeto diferente. Tem 2 times, 2 treinadores. O presidente já determinou que esse grupo ele tenha no elenco pelo menos 30% de jogadores da base. E a gente sabe que você foi homem lá da Série C, da Série B, da Série A, porque Fortaleza era a Série A, mas sempre garimpou bons atletas. Gente, até que o pessoal duvidava que você botou na Série A e valorizou muito, e hoje tem até dificuldade que vários clubes atrás. Aqui no Vitória, o que você pensa em fazer, o que você já conversou com o presidente, e hoje, tem vários comentários, jogadores chegando, já tem alguém hoje pronto para bater o martelo já sobre sua gestão aqui no Esporte Clube Vitória. Seja bem-vindo mais uma vez, viu, minha joia? Boa tarde, prazer falar com você, amigo do meu amigo J. Lacerda, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer a base aqui, fui com o Djalma me levou para conhecer a estrutura da base aqui, uma estrutura boa, entendeu? Então, eu sou da época que eu acompanhava o Vitória, às vezes, na base. O time do Vitória de base era sensacional, entendeu? Era Davi Luiz, era Paulo Isidoro, que trabalhou comigo, que é um atleta sensacional. Marcelo Moreno trabalhou aqui também, Hulk. Então, o Vitória sempre foi um clube formador de atletas, entendeu? Então, esses atletas hoje estão tendo a oportunidade de chegar no profissional e a gente vai avaliar bem, porque o futuro do clube desse porte aqui tem que passar pela base. Se você não tiver alguns jogadores da base para compor o elenco, para diminuir o custo do clube, entendeu? Porque o futebol brasileiro hoje está muito caro. Infelizmente, não sei culpa de quem, mas chegou num patamar que fica inviável. Hoje qualquer jogador mediano quer ganhar 500 mil, 400 mil, quer dizer, coisa que se torna inviável. Então você tem que ter esse equilíbrio financeiro com a garotada da base. Então o presidente Fábio, sabiamente, né, já determinou isso, que 30% do elenco vai ser de jogador da base. E quanto a jogador, a gente tem feito algumas propostas já, estou aguardando algumas respostas de jogadores que eu cheguei já na parte financeira para discutir. E vamos esperar até amanhã ou na próxima semana a gente ter alguma definição sobre esse atleta aí. Papelinho, boa tarde. Sou Guma Guedes do Panorama Rubro Negro, seja bem-vindo. Você, quando chegou ao Fortaleza, o Fortaleza também não estava tão equilibrado financeiramente. E não é novidade, não é para ninguém, que o Vitória tem esses limites e que você vai precisar driblar para tentar montar uma equipe competitiva para o ano de 2026. E na sua época do Fortaleza, o Fortaleza contratou muitos jogadores do mercado sul-americano. Eu queria saber de você como é que está o seu pensamento com relação aos mercados, não apenas sul-americano, mas mercado europeu, africano, asiático, e como é que você vai fazer para poder lidar esses limites financeiros? Olha, nós temos aqui, encontrei assim uma equipe de mercado aqui no Vitória muito bem estruturada pelo Rodrigo, entendeu? Garimpa muitos jogadores. E a gente, como está acostumado a chegar numa Libertadores, como nós chegamos
com Fortaleza, Sul-Americana, aí você começa a abrir alguns contatos no exterior com empresários, né? Então, lá hoje se tornou uma coisa corriqueira lá, tanto que no clube mesmo, os departamentos têm o nome em português e em espanhol, né? Porque nós tivemos, assim, 4 anos e meio com o Juan Pablo Vojvoda, que é um cara sensacional, um cara espetacular. E então o clube foi hoje o pessoal fala espanhol lá, todo mundo entende, alguns já falam fluentemente, entendeu? Mas assim, é um mercado justamente que tem que se abrir pela inflação que tem no mercado nacional, entendeu? Tem jogadores brasileiros que estão pedindo muito dinheiro, né? Então você, às vezes, tendo um conhecimento maior assim no mercado externo, você consegue alguns jogadores, bons jogadores, com custo menor do que às vezes nós encontramos aqui no Brasil. Então a gente vai ver esses mercados que são mercados muito importantes, acompanhar as competições, atualizar sempre o nosso banco de dados, o nosso pessoal do mercado aqui faz muito bem, já tive a oportunidade de ontem passar a tarde lá com eles, conversando, assistindo alguns atletas que a gente tinha sido oferecido para a gente. Então vamos tentar buscar alguns nomes que a gente não encontra no mercado nacional, pode encontrar no mercado argentino, porque tem alguns mercados que são mais destaque, né? O futebol argentino é um futebol que é campeão mundial, né? Então tem jogadores mais destacados. Aí você tem os perfis assim que você busca em cada país desse aí, entendeu? Então, vamos buscar sim, né? Alguns jogadores de fora a gente vai tentar ver se consegue encaixar aqui. Se não encontrar no mercado nacional, que é a prioridade nossa. Papelinho, boa tarde, Reinaldo Oliveira, canal do Interativo. Pegando um pouco a ponga dos nossos colegas, né, que perguntaram sobre reforços, você com a diretoria já tem conversado em quantidade de reforços, sem falar de posições, mas quantidade? E outra, mercado sul-americano, desses que você já está conversando, tem algum do mercado sul-americano aí engatilhado? Olha, eu estou conversando no mercado sul-americano, mas joga no Brasil, entendeu? Mas a gente está conversando, ainda é muito precoce a conversa, né? Mas estamos conversando. E a gente quer em torno de 4 a 5 atletas para completar o nosso elenco aí, entendeu? Para a gente iniciar o Brasileirão, vai ser difícil pra caramba. Nós temos que fazer desse barradão aqui um caldeirão aqui. Aqui em casa, você quer fazer uma temporada boa, você tem que ter um bom mando de campo, entendeu? Se você tiver um bom mando de campo, tiver muita força defensiva, muito equilíbrio na equipe, você sempre faz um bom campeonato sem correr risco. Então a gente quer encontrar essa equação no Vitória para poder fazer uma temporada sem susto que teve esse ano, até a última rodada, né? Brigando para não cair, assim. Quando eu cheguei esse ano, a Fortaleza eu só voltei também porque estava na mesma situação, porque quando o clube tá andando bem, direitinho, você não precisa contratar ninguém, né? Você leva com a equipe que você tem em casa. Então quando eu voltei agora para Fortaleza, voltei um terço já do campeonato rodado, né? A equipe tinha 10 pontos e no restante da competição nós chegamos a fazer 33 pontos, mas infelizmente faltou um pontinho, dois ali para poder a gente salvar. Mas o importante agora é que o Vitória conseguiu o objetivo dele e a gente está aqui em busca de sempre melhorar mais o que já é bom aqui no Vitória, porque eu vim algumas vezes treinar aqui no Vitória no passado e ficar admirado como o Vitória na época estava decadente, as coisas não estragadas, algumas coisas, entendeu? E a gente sempre comentava isso, e isso é uma coisa que antes de vir para cá, eu sempre louvava a gestão do presidente, porque é uma coisa que, com o orçamento que ele tem, hoje o Vitória é um clube com estrutura sensacional aqui, entendeu? Tudo arrumado direitinho, tudo pintado, equipamento da academia primeiro mundo, entendeu?
Então é muito louvável a gestão que o presidente Fábio vem realizando aqui junto com os demais diretores, né? Com o Djalma, com toda a diretoria. A gestão dele vem recuperando o Vitória, não só no cenário nacional, como em estrutura, que é fundamental para qualquer clube. Não adianta você receber se eu pegar seu orçamento e gastar todo com o time de futebol, daqui a pouco você não vai bem, né? Porque futebol às vezes dá certo, às vezes não. Quando dá certo é uma maravilha, mas quando não dá, meu amigo, fica um pepino grande para você arrumar. Então você tem que ter muita responsabilidade para investir muito na estrutura do clube, né? Honrar seus compromissos, não criar dívida que não possa ser honrada, entendeu? Então eu encontrei o Vitória, estou muito feliz em chegar no clube num momento desse aqui. Boa tarde, Sérgio. Silvio Moreira, da Rádio Web Esporte 360. Eu acompanhei um pouco da sua apresentação na EP de Fortaleza, agora em maio, e você falava que acompanhou um jogo do Fortaleza contra o Flamengo, acho que foi aquele que o Fortaleza levou uma goleada, em que você não gostava de uma marcação assim, através dos olhos. Jogador que marca só com os olhos, tem que correr, tem que pegar, né? Exatamente, combativo. E você acompanhou o Corinthians e Vitória logo depois e você gostou do ímpeto da equipe do Vitória. Muitos jogadores foram mantidos aqui e outros saíram, né? Com o orçamento reduzido que o Vitória tem, como você pode garimpar jogadores desse nível que o presidente chama aqui de jogadores guerreirinhos? Olha, é o que eu digo, você tem que ter jogador que com fome de crescer na carreira, de conquistar sua independência financeira, entendeu? Você tá um jogador que passou em grandes equipes, jogador de 35 anos de idade, que vai fazer o que aqui na Bahia? Vai passear lá na Praia do Forte, né? Pegar um fim de semana lá com a família, num resort daquele maravilhoso. Pronto, não vai pensando em crescer com Vitória. Já chegou onde tinha que chegar, entendeu? Então a gente, como o presidente fala, tem que trazer jogador guerreiro, jogador que comprometido, jogador que briga os 90. Eu assisti no Campeonato Brasileiro, presidente. Assisti um jogo lá que ele falou Corinthians e Vitória. Eu dizia pro pessoal lá, pô, o Vitória é um time guerreiro pra caramba, mano. Vai ser difícil cair, porque brigam 90 minutos, entendeu? E isso é um perfil também que o professor Jair aqui gosta, né, de ter na sua equipe. Então vamos rezar muito para que a gente consiga trazer essas peças que, dentro do orçamento que nós temos, para que a gente tenha uma equipe competitiva, uma equipe que tenha disposição e vontade de vencer todos os jogos. Então é isso que eu espero aqui do Vitória. E principalmente no jogo em casa, ninguém pode perder para aqui não. Tem que manter o máximo possível a invencibilidade dentro de casa para fazer a temporada muito boa. Boa tarde, Sérgio. Hugo Araújo, PA Notícias. Queria saber como foi o seu primeiro contato com o técnico Jair Ventura, o que vocês compartilham de ideia de jogo. E falando um pouco sobre nomes que já foram especulados, que estão na mídia, fala-se muito sobre já um acerto muito caminhado com o zagueiro Caio Marcelo e com uma especulação com o atacante David. O que você pode falar desses dois jogadores, dessas duas negociações que existem? Obrigado. Repita aí só a primeira pergunta. Ah, sim, sim. Olha, deixa eu confessar um negócio para vocês. O Jair Ventura, antes de vir pro Vitória, quase que ele acerta com Fortaleza, né? Antes do Palermo acertar lá, ele tinha praticamente fechado com o Jair, mas infelizmente na hora H o presidente optou por trazer o Palermo, talvez queria um treinador com um nome maior, né? E terminou trazendo o Palermo, que também fez um grande trabalho lá no clube. É um cara, apesar do nome, ser o maior artilheiro da história do Boca, mas é um cara muito humilde, ele e a comissão técnica são pessoas sensacionais, entendeu? Mas a gente quase que fecha com o Jair antes dele vir para cá. Mas assim, a impressão que eu já tive, eu conhecia de outros clubes, né? A última vez que eu tive com ele, acho que foi no Atlético Goianiense, nós fomos treinar um dia, encontramos lá. A gente sempre que nos encontrávamos, assim, a gente tinha uma boa relação de respeito, de trocar ideias, entendeu? Então aqui a gente está bem próximo, quase todo dia a gente almoça junto, janta junto, para ir se conhecendo melhor.
E sobre reforço, eu prefiro não falar em nomes para não criar expectativa, mas em breve nós vamos estar acertando com esses nomes aí que alguns que têm interesse que a gente traga para cá, vamos procurar correr, né? Porque o tempo hoje, o Campeonato Brasileiro já começa dia 28, então a gente tem uma urgência para entrosar esse pessoal até a estreia contra o Remo aqui no Barradão, para que a gente já esteja uma boa equipe à disposição do professor Jair. Boa tarde, Papelim. Seja muito bem-vindo ao Vitória. Primeiro, eu gostaria de entender qual será o perfil de contratação do Vitória nesta temporada. Você já tocou em assuntos como poder aquisitivo, enfim, a falta de orçamento para trazer jogadores com altos salários. E também pegando o gancho sobre especulações, um jogador que é muito ventilado toda a janela de transferência, é a respeito do atacante Marinho, né? E você trabalhou com o Marinho no Fortaleza durante algumas temporadas. De repente, a sua vinda para Salvador, houve algum diálogo, alguma conversa, até para entender melhor como é que funciona o Vitória aqui, porque é um jogador que tem uma identificação muito grande com o Vitória. De repente há um contato, há uma possibilidade com sua chegada e, claro, ele está livre no mercado depois de deixar o próprio Fortaleza. Olha, eu tenho uma boa relação com o Marinho, entendeu? Inclusive me ligou, desejando boa sorte aqui no Vitória. Mas eu não vou decidir só a contratação, entendeu? Acho que você tem que ser democrático. Às vezes eu critico alguns colegas meus de profissão, né, que chegam no clube e querendo impor tudo do jeito dele. Eu acho que não. Quando chega num clube, você que tem que se adequar ao clube, com as pessoas do clube, entendeu? Eu vejo alguns profissionais chegam no clube e quer logo trazer 5 conhecidos para dar emprego para todo mundo. Eu acho errado. Eu acho que você tem que chegar no clube, procurar conhecer as pessoas, ver o trabalho. Se você encontrar alguém que não esteja desempenhando sua função do jeito que você necessita, aí você pode substituir. Mas a princípio você tem primeiro que chegar no clube, se adequar, conhecer as pessoas, ver se aquele atleta é o perfil que o treinador quer, entendeu? Então, se for um perfil que é assim que o clube queira, a gente vai conversar sem nenhum problema. Agora, eu não vou decidir só, vai decidir junto com o presidente, junto com a comissão técnica, entendeu? Com o Manequinha, que é um amigo de longa data, apesar de ser jovem, é um cara que tem um potencial. Eu gosto de falar para ele o seguinte: Manequinha, você tem um futuro brilhante no futebol, porque o cara na cidade dele, com a experiência que ele já tem, é, vai crescer muito ainda no profissional. Um dia vai sair daqui do Vitória, porque senão vai ficar conhecido no mundo da bola como o manequim do Vitória, entendeu? Então você só passa a ser um cara do mercado quando sai do seu clube de coração, de origem. Mas assim, o perfil que a gente quer de jogador aqui é jogador guerreiro, jogador competitivo, jogador que venda caro uma derrota, entendeu? Esse é o perfil que a gente vai trazer para cá pro Vitória. Boa tarde, Papelinho. Seja bem-vindo. Recentemente o senhor deu uma entrevista, né, afirmando que recebeu uma proposta de um outro clube e o senhor preferiu vir aqui para o Vitória. Gostaria de saber qual foi o fator fundamental do senhor ter aceitado, de o senhor ter vindo para o Vitória, e devido a algum trânsito que o senhor tem no Fortaleza, se existe o interesse e a possibilidade de trazer algum jogador do clube cearense. Rapaz, existe interesse, existe. Agora, vamos ver se a gente aguenta arcar com o custo, né? Porque, por exemplo, tem jogador lá que tem interesse, mas estão pedindo 3 milhões de dólares. Será que nós vamos ter condição de arcar? Não vai, entendeu? Então você tem que usar assim, procurar encontrar uma peça realmente que você interesse e eles queiram também tirar do seu orçamento, entendeu? Para poder encaixar aqui, entendeu? Mas lá o Fortaleza, por exemplo, tem um custo muito alto, entendeu? O Fortaleza tem um custo altíssimo. Tanto que agora, depois do rebaixamento, a gente tem que baixar esse orçamento do time em torno de 7 milhões. 7 milhões é folha de muito time isso reduzir, entendeu? Então, quando você começa um time do zero, você com um orçamento de 5 milhões, você faz um belo time, entendeu? Agora, quando você tem um time caro que tem que reduzir, aí complica, porque nem sempre o empresário ajuda, o jogador ajuda para facilitar a saída, entendeu? Então, por isso que ele tava sofrendo muito desgaste por isso, entendeu? Agora,
a prioridade para ir para o Vitória. Vitória é uma grande equipe também, entendeu? Como essa outra equipe era uma grande equipe. Mas aqui você está no Nordeste, está numa cidade maravilhosa, num clube como o Vitória, que é um dos maiores clubes do Brasil, entendeu? Então, por isso que eu preferi vir para cá. Boa tarde, Sérgio. Ítalo da Arena Rubro Negra, primeiramente bem-vindo. Queria saber duas situações. Primeiro, quais posições o Vitória está buscando no mercado? E segundo, o Vitória estreia contra o Remo dia 28 ou 29. O time de Jair Ventura se apresentou dia 3. Então são 25 dias de preparação. Só que antes desse jogo contra o Remo, você tem a Juazeirense e o Bahia aqui na Barradão jogando o Campeonato Baiano. Existe a possibilidade de se antecipar a estreia do time de Jair Ventura nesses dois jogos? Existe, porque a gente também não pode iniciar o brasileiro sem fazer uma pré-temporada sem ter. A gente pensa em fazer um amistoso ainda aqui nessa pré-temporada, entendeu? Para o time ir criando um ritmo, né? Ele experimentar algumas mudanças, algumas peças que ele quer usar. Então existe a possibilidade de ele fazer um amistoso aqui e também existe a possibilidade também dele usar a equipe já no clássico, né, contra o Bahia. A gente pensa em... É um jogo que é um campeonato à parte, né? Você enfrenta um adversário forte, como é o nosso adversário. Então, existe a possibilidade, não é que ele vai jogar, mas existe a possibilidade dele usar um time principal nesse confronto. Olá, Papelinho, seja bem-vindo mais uma vez ao Rubro Negro Baiano. Antes da sua confirmação, o presidente Fabio Mota já dizia que você já estava em atividade, já estava trabalhando. Ontem você já apareceu por aqui, já conheceu aqui as dependências da Toca. E um ponto importante que a torcida também vê com bons olhos é a base. Como é que você dinamiza o seu trabalho observando a base, já que o Vitória vem também num processo de reconstrução nesse setor? Obrigado. Olha, geralmente o torcedor tem muito pouca paciência com a base, entendeu? Você lança algum garoto, se você não tiver a persistência, você perde pelo caminho, entendeu? Então, assim, nós tínhamos lá, antigamente tinha um campeonato sub-23, que era muito importante, que às vezes você ia maturando o garoto já tem que se destacar e entrar de cara no time principal, entendeu? A maioria dos campeonatos sub-23 foram paralisados, né? Tinha um campeonato brasileiro que a CBF bancava, hoje não existe mais, preferiram reduzir para disputar um campeonato sub-15. Então você tem que ter muita convicção mas o jogador quando tem talento, ele sempre vai se destacar, entendeu? Então, independente da idade ou não, o treinador tem que ter coragem de lançar e bancar, né? Para poder. Eu me lembro com o Hércules, nós pegamos, na época, o Hércules era do Atlético Cearense, ele e mais dois atletas do Atlético Cearense, nós levamos para jogar o Sub-23. E com opção de compra bem baixa, entendeu? Então ele se destacou, na hora que se destacou, nós já levamos para treinar com o time principal. E o Vojvoda quis ficar com ele, nós terminamos de comprar do Atlético Cearense. E depois ele se destacou tanto que foi vendido para o Fluminense por 30 milhões de reais, entendeu? Uma venda espetacular. Então, nós temos que ter essa convicção que temos que ter esse pessoal da base e o treinador tem que cumprir o que a diretoria determina, né? Se você tem que ter 30% de jogador da base, você tem que ter 30%, ou no mínimo, né? Alguns clubes faziam muito isso, o Flamengo principalmente. O Flamengo tinha uma base muito forte, então lá eles tinham a determinação de usar um percentual do elenco principal, o jogador da base, para vender, fazer dinheiro, entendeu? Porque hoje, às vezes, o que vende muito jogador já é a idade. Você tem um jogador de talento com 17 anos, é um preço. Se você tem um jogador de 30 anos com a mesma qualidade, o preço cai pelo 5 vezes mais, entendeu? Então isso é uma atração, você revelar jogadores para fazer caixa, para ir se mantendo.
Papelinho, boa tarde. Leonardo Santiago, Canto Rubro Negro, seja bem-vindo. O colega perguntou sobre perfil, mas eu queria falar um pouco a respeito de característica de campo. Os times de Voivoda se caracterizaram por serem times muito verticais, de muita explosão, times muito intensos. E o próprio Marcelo Paes, em 2025, falou que quando esse perfil foi modificado, ele admitiu que acabou sendo um erro. Eu queria saber se você também, por já estar muito tempo no Fortaleza, por estar, na verdade, muito tempo no Fortaleza, se você também considera essa característica de campo, de jogadores de mais intensidade, força física, explosão, se isso foi conversado com você também, se essa é a ideia de fato, de montar uma equipe muito vertical, independente da fase do jogo. Olha, assim, o Fortaleza passou umas 4 temporadas jogando dessa maneira, né? Mas para isso tem um investimento alto. A folha do Fortaleza era quase 13 milhões só de jogadores, entendeu? Então, para você ter jogado dessa forma, você tem que investir, tem que trazer jogadores com as características, jogadores de muita velocidade pelo lado do campo, entendeu? Então, mas tem um problema também. Com 4 anos você jogando do mesmo jeito, os adversários passam a conhecer sua maneira de jogar e termina lhe neutralizando, entendeu? Isso eu conversava muito quando eu voltei agora para o Fortaleza, eu dizia muito assim, professor, nós estamos num momento aqui que não pode jogar muito aberto não, porque se você ganhar de 1-0 é um resultado sensacional, meu amigo, porque o que vale hoje é os 3 pontos. Nós estamos lá na zona de rebaixamento, entendeu? Então se eu tenho que reinventar, mudar o jeito de jogar, entendeu? Porque e isso o Palermo, quando chegou, começou a jogar desse jeito, na transição, entendeu? E nós fizemos um bom restante de campeonato, passamos 9 jogos sem perder. Então, assim, mas os jogadores que a gente quer, jogadores que tenham intensidade, velocidade, passa muito por encontrar esses jogadores com essa característica, jogadores que jogam do lado do campo, com muita velocidade, para você, tipo o Eric aqui. O Eric foi meu adversário quando jogava no Ceará. É um belo jogador, um jogador realmente que faz diferença. Então nós temos que encontrar outros jogadores com esse mesmo perfil para poder jogar nessa transição. Ou então para jogar como o Fortaleza jogava, né? Com posse de bola, tentando dominar o adversário, você tem que investir um pouco mais aí. Sérgio Papelinho, seja bem-vindo ao Esporte Clube Vitória. Paulo, analista do Canto Rubro Negro. A minha pergunta é mais da parte interna do trabalho. Muitas vezes o torcedor e a imprensa avaliam o trabalho de um diretor de futebol pela janela de contratações. Mas o trabalho do diretor de futebol vai muito além disso, internamente. Ele tem que ficar a todo momento em contato com o grupo, ver os jogadores para serem negociados também, os jogadores da base. Se na parte da janela de contratação já foi muito perguntado, quais são as atribuições internas que o seu papel disponibiliza e que você vai executar aqui no Esporte Clube Vitória, além da janela? Olha, se for contratar um diretor só pela janela, você tem que contratar 2 por ano, né? Então, primeiro ano você faz um contrato de 3 meses com o diretor para ele contratar o time para a primeira janela. Mas é uma coisa muito abrangente ser diretor do clube de futebol. Envolve tudo, essa relação com todos os setores do clube, né? Com fisioterapia. Às vezes você tem que meter o dedo lá para poder. A fisioterapia está demorando a entregar o jogador de volta para o campo. Você tem que ir lá reclamar, né? Se for necessário, fazer uma troca ou outra. Assim, todo o setor, na nutrição, todo mundo fica subordinado ao futebol. Você tem que atuar em todas as áreas. O pessoal do scout, quando você não está na janela, você tem que estar junto do mercado para ir captando jogador, assistindo todos os campeonatos que tem no Brasil, né? E também na América do Sul. Hoje as plataformas que existem aí nos permitem isso, entendeu? Então, assim, você... Na janela é quando você trabalha muito, né? Para poder contratar as peças que necessita. Mas termina a janela, você tem que o dia a dia, você tem que é importante pra caramba. Eu acho que um clube de futebol para ter sucesso, você tem que ter um ambiente de trabalho muito bom, entendeu? Excelente, não pode ter jogador com vaidade, que às vezes fica. Isso tudo você tem que estar observando, conversando, entendeu?
O jogador às vezes fica no banco quando não joga, fica com a cara feia para todo mundo, para o treinador, para a diretoria, entendeu? E isso no clube de futebol é muito ruim. Eu acho que você tem que ter um grupo que realmente tem um compromisso com o clube e independente de jogar ou não, você tem a mesma característica de comportamento, entendeu? Então, fora da janela, a gente tem um trabalho também muito atuante para poder manter esse ambiente bom e o clube girar sem nenhum problema. Papelim, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Vitória. Gabriel Galindo aqui do canal do Dinâmico. Eu queria que você falasse com o torcedor, como novo diretor do clube, quando você chegou ao Vitória, como você encontra um trabalho para você fazer esse ano, visto que o Vitória essa temporada ele teve aprovado o maior orçamento da sua história, mas ainda assim é um dos mais baixos da Série A devido à realidade financeira que temos, a alta inflação no campeonato, né? O presidente do Vitória, Fábio Mota, falou que a intenção esse ano é fazer um campeonato para não ter o mesmo susto que tivemos ano passado. Eu queria saber se você, através da figura do diretor, você compactua dessa visão com o que foi entregue em mãos, se você acha que isso é realmente viável, possível, ou se você acha até que pode alçar voos maiores o rubro-negro nessa temporada. Boa tarde, é um prazer falar com você. E assim, falar para a nação rubro-negra que a gente vai fazer o possível e impossível para fazer uma temporada muito diferente dessa que foi 2025, entendeu? Porque mesmo com o orçamento que nós temos, acho que se você tiver um equilíbrio, né, na hora de contratar, não fizer nenhuma loucura, não se empolgar demais, às vezes você quer se empolga para trazer um medalhão, isso não vai ter aqui, entendeu? A gente só quer jogador realmente que venha comprometido com o clube, jogador que venha querer crescer com Vitória. Esse que é o pensamento que nós pensamos. Nós estamos pensando para o clube. Mas assim, ninguém vai fazer nenhuma loucura. Mas o orçamento que nós temos dá para fazer uma grande temporada, a conhecer com o presidente. E dentro desse orçamento que ele passou, eu tenho certeza que nós vamos passar uma temporada mais sossegada do que foi em 2025. Logicamente que o torcedor do rubro-negro aqui faz diferença, né? E quando vem jogar aqui, meu amigo, isso aqui vira um caldeirão. Se o cara não tiver muita confiança, ele termina se abalando, entendeu? Mas vamos precisar muito do nosso torcedor do nosso lado. E vamos procurar dar alegria para eles também, porque torcedor só gosta de vitória, torcedor não gosta de sucesso, né? Então, mas vai acontecer, mas assim, nós vamos fazer o possível e impossível para que nossa casa aqui seja realmente um diferencial na competição. E a gente termina o Campeonato Brasileiro, que é o principal objetivo que sustenta o clube, é você se manter na Série A do Brasileiro. Você só sabe como é bom esse brasileiro quando você é rebaixado, entendeu? A diferença que faz. Hoje uma receita do Fortaleza para o Campeonato Brasileiro saiu de 120 milhões vai sair para 12 milhões, entendeu? 10%. Então, aí você valoriza a permanência de um clube no Campeonato Brasileiro, entendeu? Então nós vamos trabalhar o que for preciso para poder manter o Vitória no Brasileiro, mas sem o atropelo que tivemos esse ano. Esperamos chegar ali na primeira página da tabela de classificação, procurar se manter sempre ali para mais na frente brigar até por uma competição sul-americana. Agradecer a presença do Jaime Abreu, do Sérgio, Papelim, entrevista encerrada. É um prazer ter falado com vocês aqui. Dizer que eu estou sempre aberto a quem quiser conversar comigo, só procurar assessoria de imprensa, que eu não gosto de me esconder da torcida nem da imprensa não, entendeu? Acho que a imprensa tem um papel importantíssimo no clube de futebol, nessa relação com a torcida, né? Eu sei que alguns blogs é pautado até por vocês aí, entendeu? Eu lembro que eu estava lá trabalhando no Remo, e tinha um blog lá que saísse no jornal assim, o Remo está contratando o Leonel Messi. O cara na tarde lá dizia, pô, o Remo vai fechar com o Messi, tá quase certo já. E não pode ser assim, entendeu? Acho que você para dar uma notícia, você tem que
que conferir, buscar, entendeu? Para não dar barrigada, não iludir o torcedor com contratações bombásticas, entendeu? Porque às vezes é bom para a imprensa, mas termina atrapalhando todo o trabalho, né? Então, eu queria pedir isso à nossa torcida para acompanhar bem e filtrar bem as notícias que pode ser verdade ou que não. Obrigado a todos aí. Aí, pessoal, o que vocês acharam dessa coletiva do novo presidente do Vitória? Vamos desejar uma boa sorte a ele, um bom trabalho, que o Colossal chegue nos seus objetivos. É isso, pessoal. Obrigado.